Olá pessoal, tudo bem? Se você está chegando aí agora no canal, meu nome é Fabrício, sou professor de inglês. Estou aqui agora para continuar um trabalho que eu já iniciei aí, ok? Nós estamos falando dos verbos modais, dos modal verbs. E desde o início, conforme eu expliquei, a minha forma de trabalhar é trabalhar primeiro esse número de verbos, que é um grupo ínfimo do inglês, que nós invertemos para fazer pergunta, ok? Porque assim ficará fácil depois aprendermos todos os outros verbos que nós usamos auxiliares. O que seriam auxiliares? São partículas que ajudam na criação ou na montagem de uma pergunta, que seriam do, does, did e assim por diante, ok? Mas hoje vamos focar no verbo modal de hoje, que será o shall e o should. O shall, pessoal, é um verbo britânico, geralmente usado com as pessoas I e we, eu e nós, e geralmente é um verbo, vamos dizer, um verbo de pompa, um verbo formal, um verbo mais pomposo mesmo, para a gente usar, para conversar. Então vamos assim de exemplo, para entendermos mais como ele significa e como ele fica na formação de uma frase. O verbo shall, geralmente ele indica uma oferta, um convite. Então, imaginamos que a gente estivesse lá na Inglaterra e pudéssemos ter a possibilidade de estar com a rainha, se ela ainda estivesse viva, e disséssemos assim: shall bring 3 o'clock for the Queen Elizabeth. Então eu quis dizer que eu trago chá ou café para a rainha, devo trazer chá ou café para a rainha. Então é mais um sentido de oferta, mas de uma forma mais formal, porque eu estou usando shall. Porque no inglês atualmente eu poderia usar outras formas que caberiam muito bem dentro do shall, porém ele existe e faz parte, a gente está explicando aqui como ele funciona, ok? Mas geralmente a gente usa outras formas. No sentido de uma fé, mas a gente usa muito would you like, ou mesmo a questão do will. E o shall também, como eu falei, ele pode significar oferta ou convite. Por exemplo, se eu digo, shall I dance? Vamos dançar? Então eu fiz aí um convite a uma pessoa. E depois temos o should, que é um verbo com a terminação ia. O should eu já vou usar no sentido de aconselhamento, de um conselho mesmo. You should study hard if you want to get succeed in English. Ok? Então é mais um sentido de aconselhamento. Nós usamos para todos os sujeitos, para I, you, we, they, he, she, it. I should, you should, he should, she should, it should, we should, you should, they should. Negativo de should plus not, shouldn't. Então, por exemplo, se eu digo you should study more, se eu quiser fazer uma pergunta, basta que eu inverta, porque como eu falei, os verbos modais nós apenas invertemos, beleza? Então ficaria should you study more? Yes, you should. No, you shouldn't. Shouldn't é a negativa do should, que é should mais not, shouldn't. E lembrando principalmente que entre o verbo modal e o verbo que vem seguinte, não usamos a partícula to. E tem muita gente que usa, e isso está errado. Okay? Vejo muitos alunos ainda escrevendo, usando, falando, isso está errado. Os verbos modais, eles são independentes, então não necessitam partícula to entre ele e o verbo seguinte. Então não vamos dizer, you should to study more. Não, you should study more. He should be here at 9 p.m. Ele deveria estar aqui às 9 da noite. E não dizer he should to be here at 9 p.m. Ok? Então não é difícil aprender verbos modais. Basta que a gente se foque, entenda o sentido e lembrar só de fazer a inversão. Caso tenha qualquer dúvida, será um prazer esclarecer. Deixa aí abaixo seus comentários. Beleza? Nós nos vemos na próxima com mais um verbo modal. Até lá, pessoal!